Olá, turminha do quinto ano, chegamos a mais uma videoaula de geografia. Vamos estar falando sobre o assunto dos rios, né? Tá lá no capítulo 5, na página 224, tá? Vocês podem estar acompanhando aí com a tia a leitura. Você já conhece a hidrosfera? O que é a hidrosfera, gente? Ela corresponde a toda a água em seus diversos estados encontrados no planeta Terra. A água em nosso planeta pode ser encontrada nos mares, nos rios, nos lagos, lagoas e oceanos, lençóis freáticos, aquíferos, calotas polares, camadas de gelo no pico das montanhas e em suspensão na atmosfera. Nessa aula você irá conhecer sobre os rios, quais as partes que compõem e quais são os rios existentes no Brasil, tá? O Brasil detém a maior reserva de água doce do mundo. Cerca de 12% de toda a água doce disponível encontra no nosso país. Olha que interessante, gente. O que são rios, gente? São cursos de água que se movem conforme o relevo e são formados por meio das águas das chuvas que se acumulam no solo. O relevo determina a velocidade e a direção do rio. Os rios correm de um ponto mais alto para um ponto mais baixo do relevo. Além disso, podemos destacar as principais partes de um rio, que são a nascente, que é o lugar, né, onde a água subterrânea atinge a superfície e dá origem ao rio, o leito, que é o caminho do rio, local por onde ele percorre, a margem, que é o encontro da água com a terra à beira da água do rio, e a foz ou embocadura, onde uma corrente de água deságua. O rio pode desaguar em outro rio, ou um lago, ou até mesmo no mar, tá? Aí lá na página 225, tá falando sobre o afluente. O que é afluente? Corresponde ao curso de água que deságua no rio principal. Os rios principais são alimentados por seus afluentes, né? Que enchem aquele rio principal. Vamos chamar assim de riozinhos, tá? Já os subafluentes são os rios, geralmente de pequeno porte, que desaguam no rio afluente. Para entender melhor esses aspectos, observe atentamente a imagem a seguir. Aí temos aí, ó, um rio, tá? Temos a sua nascente é o nome onde ele nasce, né? O próprio nome está dizendo. Os seus afluentes, né? Os subafluentes, que é aquele que alimenta o rio principal, juntamente com o seu afluente, tá? E ali ele deságua, né, a sua foz ou na sua embocadura. Os tipos de rios. Os rios, eles se dividem em três partes, tá? Eles podem ser classificados de três maneiras. Temos os perenes, né, que ele tem o seu percurso durante o ano todo, o tempo todo, eles nunca secam. Temos os intermitentes ou temporários, né, que são aqueles que secam numa determinada época do ano, tá? Ou congelam, tá? No Brasil não temos, né, rios que congelam devido à temperatura que tem no nosso planeta, no nosso país, apenas aqueles que secam. E tem os efêmeros, tá? Os efêmeros são aqueles formados apenas quando ocorre forte chuva. Ele só existe quando tem chuva forte, mas depois ele desaparece ao longo do nível que a água diminui. Os principais rios do Brasil, tá? O mais importante dos rios que tem aqui no Brasil, tá? É o rio Amazonas, que ele nasce no Peru, mas ele deságua, a sua foz dele é no Oceano Atlântico. Ele passa pelo Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima e Pará. Já o rio São Francisco, é conhecido como Velho Chico, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e desemboca no Oceano Atlântico. Esse rio é muito importante para o Brasil, pois ele contribui para a economia, cultura e agricultura e desenvolvimento das cidades, pelo quais ele passa, além de ser utilizado para produzir energia nas usinas hidrelétricas. Outro rio importante é o Tocantins. A sua nascente fica em Goiás e a sua foz fica no estado do Pará. Ele passa pelos estados de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. É comumente utilizado para transporte fluvial, além de gerar energia por meio de usinas hidrelétricas instaladas ao longo do seu curso. Já o Rio Paraná, ele abriga a usina de Itaipu,
uma das maiores hidrelétricas do mundo. Também delimita a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Esse rio nasce da união de dois outros rios, tá? Ele nasce da união do Rio Grande e do Rio Paranaíba, limite entre os estados brasileiros do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Outro rio muito conhecido, mas ele é muito mal visto, né? É o rio Tietê, que é um importante rio, né, presente aqui na nossa região sudeste. Ele corta o estado de São Paulo, é um afluente do rio Paraná, como qual forma importante hidrovia para transporte de cargas entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Além disso, tem grande valor histórico, pois ele fazia parte da Rota dos Bandeirantes no século XVIII. Utilizava o rio para chegar até o Mato Grosso e criaram diversas cidades brasileiras.